Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos adorar ao Senhor. Está se aproximando a Páscoa. Que os nossos olhos estejam fitos na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, onde Ele venceu a morte, onde Ele nos trouxe a salvação, mas pagou um preço tão alto. Possamos meditar nisso e adorar ao Senhor. Sua palavra é alimento, seu Santo Espírito mostra a direção do caminho, da verdade e vida. Filho bendito, Verbo de Deus, que veio para curar, veio salvar e libertar, com seu eterno amor. Soberano sobre tudo, sobre a morte triunfou, glorioso, adorado, exaltado entre as nações. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vive em mim, vive em mim. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, o Rei, um carpinteiro que por mim se entregou. Eis o Cordeiro. Tua palavra é alimento, seu Santo Espírito mostra a direção do caminho, verdade e vida. Filho bendito, Verbo de Deus, que veio para curar, veio salvar e libertar, com seu eterno amor. Soberano sobre tudo, sobre a morte triunfou, glorioso, adorado, exaltado entre as nações. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e vive em mim, vive em mim. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, Rei, um carpinteiro que por mim se entregou. Eis o Cordeiro. Vamos orar? Ó Senhor, não temos como, Senhor, pagar, Senhor, pelo Teu sacrifício naquela cruz. Ó Deus, recebe, de Deus, a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor, por Teu sacrifício, Senhor, tremendo naquela cruz. Obrigado, Deus. Obrigado pela salvação que recebemos de Ti. Nos ajude, Senhor, nos fortalece, Senhor. Vem, Senhor, curar-nos, Senhor. Vem trazer a libertação, Senhor, porque o Senhor já pagou por tudo, Senhor.
Vivemos, Senhor, num tempo tão difícil, nessa pandemia. No tempo mais difícil dessa pandemia, Senhor. Por isso vem, Senhor, visita do Senhor. Traz o Senhor a libertação. Ó Senhor, clamamos a Ti, Senhor. Obrigado. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio, até que eu possa descansar, salvo além do rio. Senhor Deus, como agradecer a Ti, Senhor, como pagar a Ti, Senhor, por Teu grande amor, demonstrado naquela cruz, Senhor, com sofrimento terrível por cada um de nós, Senhor. Por isso, Deus, recebe nossa adoração, nossa gratidão, e nos ajude a caminhar, Senhor, para que possamos andar de uma forma digna, Senhor, do Teu Evangelho. Ó Deus, agora, Senhor, traga-nos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que ela venha aquecer nosso coração nesse tempo que estamos vivendo tão terrível, Senhor, e que as Tuas promessas ecoem, Senhor, no nosso coração, e o Teu grande amor possa nos constranger, ó Deus, nesse momento com a Tua palavra. Abençoa a pastora Kátia, use-a, Senhor, derrama a Sua unção sobre ela, que ela fale, Senhor, aquilo que Tu queres, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos.
Espero que estejam todos bem, debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, ainda nos vendo pela telinha, muita saudade de todos, mas graças a Deus por esse recurso que temos da tecnologia, não é? Então vamos meditar hoje sobre um salmo que é muito lido na época da Quaresma, que é o Salmo 22, chamado o Salmo da Cruz. Aliás, eu quero dizer antes que eu fiquei muito feliz de ver que vários irmãos estão seguindo um plano de leitura da Quaresma, tem vários planos, já passamos da metade, temos 2 semanas e pouco para Páscoa, e eu quero encorajar que vocês continuem gastando tempo para meditar sobre os relatos da paixão, para orar, para refletir e aprofundar a nossa compreensão sobre o sacrifício de Jesus e também fazer aquela análise da nossa vida, como estamos. É o tempo de confissão, de arrependimento, em que buscamos deixar o que é velho para trás, para que o novo possa vir, a vida nova, ressurreta de Jesus possa se manifestar no nosso viver diário. Então, fica o encorajamento para continuarmos na jornada da Quaresma. E hoje, então, vamos falar sobre este salmo, um salmo que fala das dores da cruz. E eu penso que esse salmo é muito relevante, especialmente para essa semana, em que estamos todos um pouco apreensivos novamente com a pandemia, que está numa situação muito crítica, estamos em lockdown novamente, e o sentimento geral, conversando com as pessoas, é de apreensão, de temor do que pode vir a acontecer, preocupação com os nossos pais que ainda não tomaram vacina. Eu fico preocupada, eu também tenho medo de precisar de um hospital e não ter leito, medo da situação de forma geral do nosso país, que está muito complicado em todos os sentidos. Então é um momento muito difícil, é um momento ainda de muita dor, de luto e de luta. E neste salmo, aliás, eu creio que este salmo pode nos ajudar a lidar com este momento. E nós vamos ver como o salmista faz um movimento do lamento para o louvor. Uma palavra mais sobre o contexto desse salmo: ele foi escrito por Davi, provavelmente no momento de grande dificuldade que ele passou. Nós não sabemos exatamente qual foi a circunstância, mas é um salmo de um homem angustiado. Mas, por outro lado, esse salmo descreve eventos, alguns fatos que não têm paralelo algum com a vida de Davi, com o que ele passou. Então, a explicação dos estudiosos é que Davi tem escrito este salmo sob a influência do Espírito Santo, profetizando os sofrimentos do Messias na cruz. É algo impressionante, né? Se pensamos que ele foi escrito 1000 anos antes dos fatos que ocorreram na crucificação. Então, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreve este salmo. E é um salmo em que ele expressa a sua dor, o seu lamento. Ora é Davi falando dele mesmo, ora ele está profetizando sobre a dor do Messias. Então, vamos explorar um pouco as dores da cruz. Primeiro, é uma dor existencial. Vemos no verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Essas palavras foram ditas por Jesus na hora mais escura. Você pode ler lá em Mateus 27:46. Diz: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. Jesus foi crucificado por volta das 9 horas e ao meio-dia a terra escureceu. E do meio-dia às 3, nós não sabemos o que aconteceu. Jesus fica na cruz, na mais absoluta solidão e escuridão. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus brada em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus ora com as palavras iniciais desse salmo. Isso me chama a atenção. Provavelmente ele tinha já lido este salmo, conhecia de cor este salmo, e nessa hora mais escura, de maior aflição,
são as palavras desse salmo que vem à sua mente. Ele ora com o salmo: Deus meu, Deus meu. É um grito de alguém desesperado, tomado de uma angústia profunda. E que angústia é esta? É a angústia que nós deveremos experimentar da separação do Pai. Porque Ele carregou os nossos pecados. O Pai teve que se afastar dele nessa hora. E pela primeira vez Jesus clama e o Pai não pode socorrê-lo. Ele clama e não há alívio para a sua dor. É uma dor terrível na sua alma. A experiência do vazio, da ausência de Deus, do silêncio de Deus. Alguns vão dizer, mas ele não era Deus? Ele não sabia que tudo isso iria acontecer? Sim, ele era Deus e ele sabia que isso iria acontecer, mas isso não o isentou da dor daquele momento. Ele era homem como nós e por isso ele sofreu e ele pode compreender quando nós também sofremos estas coisas. Nós também passamos por vales escuros, passamos por momentos em que parece que Deus desapareceu simplesmente. É o que os pais do deserto chamaram de a noite escura da alma. Quando as nossas orações parecem não passar do teto e quando Deus parece muito distante. Por essa razão e por outras razões, mesmo os cristãos podem ficar seriamente deprimidos, podem perder o ânimo, a alegria de viver, a motivação e enfrentar uma crise existencial muito grande, uma dor profunda na alma que você não sabe direito de onde vem. Se esse é o seu caso, se você se sente assim, hoje, meu amigo, eu quero dizer que Deus compreende a sua dor porque Ele também passou por isso. E vamos ver como Ele enfrenta esse momento. Junto com esse grito de desespero, vemos logo na sequência também uma expressão de confiança. No verso 3 a 5, ele diz em seguida: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Davi, no meio do seu desespero, reconhece que Deus é santo. Não no sentido moral aqui, mas no sentido de que Ele continua permanentemente o mesmo. Ele é o Deus fiel que não muda. Por isso Ele é digno de receber os louvores do seu povo. E aqui Davi traz à memória aquilo que Deus já havia feito em favor do seu povo. Ele já tinha agido poderosamente para libertar e salvar o seu povo muitas vezes. Talvez ele se lembrou da libertação do Egito, a abertura do Mar Vermelho e pensasse no seu coração, se Deus já agiu assim no passado, por que Ele não vai agir agora? Por isso ele continua clamando com confiança. E nós também, quando estamos mergulhados em dor e escuridão e nos sentimos desamparados, nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que Deus já fez na história do seu povo, na história da nossa família, na nossa própria história. Temos muitos exemplos do socorro de Deus nesses últimos tempos. Eu comecei a lembrar desde o início da pandemia, o primeiro que pegou Covid e ficou internado foi o Dr. Paulo, e nós ouvimos o seu testemunho de como Deus o guardou e o sustentou, mesmo tendo que passar por aquele momento difícil. O Júlio, depois o Luca, vimos a intervenção maravilhosa de Deus na sua vida. Agora ele está em casa se recuperando e foi tremendo tudo o que aconteceu naqueles 5 meses e continua acontecendo. E temos tantas outras histórias. Eu posso dizer, meu irmão, de fato, quando bate o medo no meu coração, quando bate a ansiedade, eu me lembro do que Deus tem feito na vida destes irmãos. Isso me traz consolo, isso me traz esperança, fortalece a minha fé. Então, precisamos fazer isso neste momento. Trazer à memória, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ao invés de apenas ouvir as notícias ruins nos noticiários, nós precisamos ouvir as boas notícias daquilo que Deus já fez. Então, resumindo até aqui, Davi sente o desamparo, assim como Jesus sentiu o desamparo na cruz.
mas ele sabe quem é o seu Deus. Ele clama, meu Deus, meu Deus. Davi sente o desamparo, mas ele sabe o que Deus já fez na história do seu povo, o que Deus já fez no passado, e ele fica firme nisto. Mas novamente, parece uma gangorra emocional esse salmo, ele sobe e desce, as suas emoções sobem e descem, talvez como a nossa vida também, como a nossa vida emocional nesses dias. E aqui, a partir do verso 6, novamente Davi volta a falar sobre a sua dor, mas agora é uma dor causada pelo desprezo do seu povo. Aqui agora Davi claramente está profetizando sobre a dor que Jesus sentiria na cruz. Versos 6 a 8. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e desprezo do povo. Caçoam de mim e todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. Essas palavras, quase que literalmente, são a descrição do que aconteceu na cruz. Em Mateus 27, diz assim: os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: desça da cruz, se és filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salva os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Eu creio que Davi registra aqui o que pode ter sido o sentimento de Jesus nesta hora. É claro que ninguém pôde penetrar na mente, na emoção de Jesus nesta hora, mas Davi escreveu este salmo inspirado pelo Espírito Santo. E eu penso que pode ter sido, sim, o sentimento de Jesus quando ele diz: mas eu sou como verme e não como homem. Foi demais. Foi o nível mais baixo da sua humilhação. Foi uma dor emocional intensa, causada pela traição, pelo abandono dos seus amigos e discípulos e pelo desprezo do seu próprio povo. Ser desprezado já é terrível. Talvez você já experimentou isso. Já experimentou chegar num lugar e alguém olhou para você de cima a baixo, te medindo com um olhar de desprezo. Isso é terrível. Agora imagine ser desprezado por alguém próximo a você. Jesus foi desprezado pelo seu próprio povo. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. E Jesus se sente aqui um verme, como um verme se contorcendo na cruz, menos que um homem. Foi uma dor emocional intensa. Falamos de uma dor existencial, de um profundo vazio, de uma ausência de Deus, agora uma dor emocional. E podemos fazer um paralelo rapidamente aqui com a situação que estamos vivendo, dessa pandemia que parece interminável e que está trazendo muito sofrimento emocional também. Talvez aqui não é o caso do desprezo nesse momento, mas outros distúrbios emocionais também perturbando as nossas emoções e afetando a todos nós, de uma maneira ou de outra. O distanciamento social, por exemplo, tão prolongado, trazendo muitos danos emocionais para as crianças, para os adolescentes, para os nossos idosos. Sem falar na ansiedade, na preocupação com as finanças, os pequenos empresários sofrendo para manter o seu negócio funcionando, aberto, a preocupação com os pais idosos, o medo da vacina o medo dos hospitais cheios, a vacina que demora a chegar. E tudo isso causa uma grande inquietação e preocupação nos nossos corações. E eu sou uma dessas, eu estou junto com vocês, eu também sou afetada por tudo isso. E como Davi lida com tudo isso? Mais uma vez, no verso 10, olha só, é incrível isso. No verso 10, depois que Davi fala novamente da dor, profetizando a dor de Jesus, ele fala no verso 9 e 10, contudo, tu mesmo me tiraste do ventre. Deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti. Desde o ventre materno és o meu Deus. Agora o salmista olha para a sua história.
e se lembra do cuidado amoroso de Deus desde o ventre da sua mãe. Ele sabe a quem pertence. Quando diz, desde que nasci fui entregue a ti, eu pertenço a ti, estou nas tuas mãos. Ele sabe de onde veio. E se Deus cuidou dele até agora, não haveria de cuidar dele também nesta hora mais difícil. Então, Davi sente o desamparo também, assim como Jesus sentiu, mas ele sabe de onde veio e sabe que é muito amado por seu Pai, por seu Abba Pai. Isso nos dá esperança. Em tempos de dor e sofrimento, precisamos lembrar também quem nós somos. Lembrar do que Deus já fez em nossa história pessoal. E eu comecei a lembrar disso também nesses dias. Quando eu penso que em tudo que a minha a nossa família já passou, desde que eu nasci lá no Nordeste, numa cidadezinha à beira do Rio São Francisco. Eu sou sergipana, japonesa sergipana. Nasci numa cidade pequena, chamada Propriá, à beira do Rio São Francisco, onde meu pai iniciou seu ministério como pastor. Quando eu penso que ele foi pastor itinerante por muito tempo, e minha mãe ficava sozinha comigo e com minha irmã, ainda muito pequenas, às vezes por semana a fio. E eu penso que nós sobrevivemos graças ao cuidado de Deus na nossa vida. E tantos outros fatos da minha infância, em que Deus cuidou, Deus protegeu nas muitas mudanças. A gente mudava sempre porque meu pai era pastor itinerante e muitas vezes eu chorava porque eu não queria ir embora daquela escola. Mas eu vejo como Deus cuidou também da minha vida emocional, física, espiritual. E se Deus me guardou até hoje de tantos perigos e tantas circunstâncias conturbadas na nossa vida como família, porque Ele não vai cuidar hoje? Com ou sem vírus, com ou sem hospital, Deus está cuidando de mim. Você tem essa convicção? Traga à sua memória aquilo que Deus já fez na sua história, na sua vida pessoal. Isso traz consolo, isso nos fortalece a fé. E novamente, voltamos para a gangorra emocional. No verso 11, dando sequência, Davi agora levanta uma nova súplica a Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Ele ora sem cessar, mesmo sem ter a resposta de Deus ainda. Ele continua clamando. E é o que devemos fazer em tempos de aflição. Orar, orar, orar. Tenho me alegrado em ver a comunidade orando. Muitas pessoas orando, orando, orando. Mesmo quando Deus não responde na hora e da forma como desejávamos, como desejamos. E novamente no verso 12 a 18 ele volta a falar da sua dor, mas agora é uma dor, é a descrição da dor física causada pelo horror da crucificação. E aqui certamente Davi foi inspirado pelo Espírito Santo, porque ele jamais passou por isso. E ele usa aqui metáforas de animais selvagens, cercando e escancarando a sua boca para tragá-lo. Então, touros, leões e cães são imagens de animais muito fortes e ferozes. Uma referência às autoridades romanas, aos líderes religiosos, aos poderosos que o condenaram. São fortes, são ferozes e são violentos. A crucificação era a morte mais cruel que existia naquela época. E Davi descreve o que se passa com Jesus, com o seu corpo, com os sintomas que vão surgindo, né? Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Jesus estava praticamente à beira da morte. Talvez Davi tenha passado por alguma situação também em que ele chega quase à beira da morte. E ele faz uma súplica, mais uma vez no verso 19 a 21. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro, livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães.
Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Davi suplica mais uma vez. Talvez Jesus naquelas 3 horas suplicou incessantemente. Ele sabe que somente Deus é a sua força, somente Deus pode salvá-lo. Mas de repente aqui neste verso temos uma palavra que muda tudo. De repente ele para de suplicar, ele afirma no verso 21, e tu me respondeste. E você vai perceber que esse verso 21 agora provoca uma virada no Salmo. Se até agora ele vem com lamento e angústia e súplica, daqui para frente Davi começa a louvar a Deus. E ele diz, porque Deus me respondeu, tu me respondeste. Agora a pergunta é, como Deus respondeu? Se não livrou Jesus daquilo que o atormentava. Deus não retirou Jesus da cruz. Jesus orou no Getsêmani, se for possível, Pai, passa de mim este cálice. Mas dessa vez não foi possível, porque era o único meio de trazer salvação e perdão a todos nós. Então, dessa vez, o Pai não responde esta oração. Aliás, o Pai não responde como Jesus gostaria. Nem sempre Ele vai responder como nós gostaríamos. Nem sempre Ele vai intervir, retirando a causa do nosso sofrimento. Mas isso não significa que Ele esteja ausente ou indiferente, apenas que os seus planos são maiores do que os nossos e os seus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. E como ele respondeu? Nós vimos que ele não livrou Jesus da cruz, mas ele respondeu. Davi diz, pois tu me respondeste. No verso 24 ele diz, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Ele diz, o Senhor não estava repudiando e nem menosprezando o meu sofrimento. E daqui em diante, daqui para frente, Davi começa a antever o resultado daquela morte de Jesus na cruz. E ele começa a louvar a Deus, e ele vê os benefícios e os resultados daquele sofrimento tão terrível. Veja no verso 27 ao verso 31. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino. Ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. A um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Então, como foi que Deus respondeu? A resposta foi que pelo seu grande poder, Deus levantou a Jesus dentre os mortos. Davi está visualizando aqui, ele tem uma visão da ressurreição de Jesus. E aquilo que parecia o maior de todos os fracassos foi, na verdade, o maior de todos os triunfos. A cruz foi a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. E voltando aqui para Jesus, voltando para aquela última cena, ao se aproximar dos últimos momentos da sua vida, Jesus sente que cumpriu a obra que lhe confiara. Veja, em João, capítulo 19, diz assim, mais tarde, já perto da hora em que ele vai morrer, sabendo que tudo estava concluído, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Esse foi o último brado de Jesus. E já não foi um brado de desespero, de clamor, Deus meu, por que me desamparaste? Mas agora foi um brado de vitória. Está consumado, eu completei, eu consegui chegar até o fim, eu completei a obra que tu me deste, Pai, para cumprir. E ele entrega o seu Espírito. Ele não é levado pela morte, ele se entrega.
Ele entrega o seu espírito. Foi um brado de vitória. O que aos olhos do mundo foi uma grande derrota, aos olhos de Deus foi o maior triunfo. Então depende da perspectiva que você olha. Depende da perspectiva que você olha. Então, o que podemos tirar de prático deste salmo? A primeira coisa, Jesus venceu na cruz. E ele venceu não porque ele ficou famoso no seu ministério, mas porque ele foi fiel e ele ficou firme até o fim, apesar de toda a dor e sofrimento. Ele não desistiu, ele não se entregou, ainda que no final ele tenha se sentido desamparado pelo Pai, ainda que no final ele tenha clamado, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu o desamparo de Deus, mas ele seguiu adiante, permaneceu firme, confiando no seu Pai e cumprindo a missão que o Pai lhe dera. Em João 17, antecipando esse momento, ele vai dizer isso: completei a obra que tu me deste, glorifiquei o teu nome, Senhor. E ele agora concretamente faz isso. Ele completa a obra e glorifica o nome do seu Pai. É isso que Deus espera de nós, fidelidade e não sucesso. Lembrei de uma música que diz: não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e te direi, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu lembrei muito dessa música em momentos em que eu não conseguia enxergar também um passo à frente, momento de extrema dor e escuridão, e uma voz vinha lá no meu coração dizendo, vai valer a pena, Kátia, fica firme aí. Nem sempre nós vamos compreender os caminhos de Deus, nem sempre será fácil, nem sempre Deus vai nos livrar da dor, nem sempre Ele vai intervir na hora que clamamos, mas Ele é fiel e Ele está presente e vale a pena obedecer e cumprir aquilo que Deus nos confiou para fazer. Essa é a maior vitória, esse é o maior triunfo. Houve alguém também que terminou a sua vida dessa forma, entregando o seu espírito. Estevão, cheio do Espírito Santo, disse, Senhor, recebe o meu espírito. E ele foi então apedrejado, caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Estevão foi um dos que creu nesta palavra e permaneceu firme e fiel até o fim, até a morte. E até o dia de hoje nós temos irmãos espalhados ao redor do mundo que têm enfrentado a morte por amor a Jesus. Mas como Estevão, ele pôde ver o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Isso é a vitória. Isso é a vitória. Poder permanecer fiel até o fim, apesar da dor, apesar dos momentos de angústia e sofrimento. Vale a pena. 1 Coríntios 15:55 fala, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Esta é a primeira aplicação que eu tiro deste texto. Jesus venceu, permanecendo fiel até o fim. Você também pode vencer e pode ser muito frutífero na obra do Senhor. E a segunda coisa que aprendemos desse texto é que Jesus prometeu que sempre estaria conosco, mas Ele não prometeu que sempre sentiríamos a sua presença conosco. Percebe a diferença? Ele prometeu que nunca nos abandonaria, mas Ele não disse que nós sempre sentiríamos a sua presença conosco. Como já disse, vão chegar momentos em que nós vamos sentir a ausência de Deus.
Nem sempre vamos receber a resposta como gostaríamos. É o que os pais da igreja falaram, da noite escura da alma. Esse momento pode chegar. Pode ser que você esteja atravessando este momento de escuridão, mas lembre-se disso. Ele prometeu que nunca nos abandonaria. Ele estará sempre conosco. Creia nisso. E se em algum momento você se sentir desamparado ou desesperado, se você estiver atravessando esse vale escuro em que Deus parece não te ouvir, creia nisso e lembre-se, primeiro, quem é o seu Deus. Lembre-se da história do povo de Deus. Traga à sua memória tudo aquilo que Deus já fez na vida de homens e mulheres que você conhece, que confiaram nele. Lembre-se da sua própria história, de onde você veio, a quem você pertence. Lembre-se das muitas expressões de misericórdia, das muitas libertações que Deus já trouxe na sua vida, na vida da sua família. E olhe para frente, olhe com esperança, como Davi fez. Levante-se e olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Olhe para o futuro com esperança e fé e cumpra os seus votos para com Deus. Foi essa experiência de Davi. Ele começou o salmo com um lamento. Jesus começou também aqueles últimos momentos também, ele começa com um lamento e com súplica. Deus meu, por que me desamparaste? Ele termina com um grito de vitória. Davi também termina o seu salmo com louvor e com uma festa de adoração em que ele vislumbra de antemão aquele momento em que todos virão e se curvarão e adorarão ao nosso Deus. E ele, inspirado e ele fortalecido por esta visão, ele segue adiante com fé e com esperança. Que Deus nos ajude nesse momento tão difícil, de tanta incerteza e insegurança. Que Deus encha o nosso coração da visão do que Ele está fazendo e do que Ele ainda fará. Encha os nossos corações de fé e de esperança para seguir adiante quando nós não enxergarmos o caminho à frente. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada por essa promessa preciosa que temos de que o Senhor estará conosco até o final dos tempos. Esta é a única certeza, Senhor, que temos neste momento. No momento de tantas inseguranças, de tanta instabilidade, é a certeza que temos, Senhor, de que Tu estás presente conosco. E se o Senhor está presente, nada nos falta. Se o Senhor está presente, não precisamos temer o futuro. Se o Senhor está presente, estamos seguros em Ti, Senhor. Ajuda-nos a fixar os nossos olhos no Senhor, no autor e consumador da nossa fé. Senhor, ajuda-nos a relembrar, a trazer à nossa memória quem é o Senhor. O que já conhecemos do Senhor. Tu és santo, Tu és fiel, Tu és misericordioso. O Senhor já fez tantas coisas. O Senhor já manifestou os Teus atos poderosos na história dos nossos irmãos, na minha história pessoal, na história dos nossos pais, dos nossos pioneiros. Senhor, traz à nossa memória os atos poderosos do Senhor e alimenta o nosso coração com fé e esperança. Enche-nos, Senhor, de uma nova canção, Senhor. Enche o nosso coração de um novo cântico de louvor, Senhor. Não porque as circunstâncias mudaram, não porque tudo está bem, mas porque o Senhor vai à nossa frente e o Senhor já venceu. E unidos ao Senhor, nós também venceremos, Senhor. Muito obrigada por essa certeza. Muito obrigada pela Tua presença constante conosco a cada dia. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não compreendo os Teus caminhos, Te darei a minha canção.
doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. O grande dia haverá de chegar, quando eu e você encontraremos com Ele naquele dia. Eu e você, cantaremos em uma só voz a Ele, somente a Ele. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo. Já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo.